Olá, meus queridos amigos, eu sou Luiz Gala do canal Vivendo o Desapego. Hoje nós estamos lançando uma edição especial do nosso programa Vivendo o Desapego. Hoje nós vamos falar um pouquinho como superar o luto, como superar a perda de um ente querido. Por isso, nós gravamos uma entrevista com a minha querida amiga Jane. Jane, que Deus te abençoe imensamente pela sua disponibilidade de falar um pouquinho para o programa Vivendo o Desapego. Eu quero te convidar então a assistir esse belíssimo testemunho dela e ver qual será o fim dessa história tão bonita. Que Deus te abençoe. Então, eu sou a Jane Lene, mais conhecida como Jane, na verdade, né? Como meu pai me deu esse nome aí, então na maioria das vezes me chamam de Jane. Tenho 38 anos, sou casada há 20 anos com o Eduardo e mãe de 3 filhos. O Carlos Eduardo, que está com 21 anos, a Maria Eduarda com 12 e o Davi Luca com 2. O Davi Luca foi uma promessa de Deus, na verdade, porque eu não pensava mais em ter filhos, né? Na minha cabeça estava fora de cogitação ter, mas aí Deus vem e mostra que quem manda e que quem governa o barco é Ele, né? E aí veio o Davi. Eu sou educadora, então eu trabalho com jovens de 15 a 17 anos. Lá a gente desenvolve curso com eles, a gente fala sobre atividades socioeducativas, na verdade, né? Eles têm um período deles na escola e lá a gente desenvolve outras atividades. E nisso eu descobri realmente que a minha vida profissionalmente é trabalhar com jovens. Eu me encontrei, tem suas dificuldades, porque também não é fácil, acho que qualquer profissão, mas eu amo muito o que eu faço, assim, poder estar presente na vida deles e saber que em algum momento eu pude fazer alguma coisa por eles, né? Então isso daí foi muito válido para mim profissionalmente. Sou filha de nordestino, né? Meu pai e minha mãe são da Paraíba, mas já tem mais de 40 anos que eles moram aqui em São Paulo. E eu nasci e fui criada no bairro da Vila da Paz. Então eu saí da Vila da Paz com 37 anos, quando eu consegui comprar o apartamento que eu resido hoje. Mas durante todo esse processo, né, teve toda a minha infância, então aquela questão de ir morar no barraquinho de tábua mesmo, e dali saiu o tal do puxadinho, que foi isso que aconteceu, né? E aí aos poucos meu pai foi construindo mais um cômodo, até que a gente ficou com 2 cômodos, contando com banheiro 3. E aí 4 anos depois do meu nascimento veio a minha irmã, a Luciana. E aí o puxadinho continuou acontecendo, né? Sim. Aí depois a gente continuou lá, minha mãe trabalhava, então eu era irmã, mas acabava sendo mãe também, mesmo tendo diferença pouca de idade, de 4 anos. Era eu que cuidava da minha irmã para minha mãe trabalhar, né? E aí depois, não sei ao certo, mas acho que uns 10 anos veio o meu irmão. E aí foi uma festa, porque o meu pai, na verdade, era doido para ter um menino. E até então só tinha menina. E aí veio o Igor. A diferença entre eu e minha irmã era 4 anos, né? De 4 anos, então nós nos criamos juntas. Então tudo era eu e ela. Os nossos aniversários dos meus 4 anos em diante sempre foram juntos. Então sempre tinha um bolo com as 2 velhinhas, porque eu sou do dia 11 de dezembro e ela do dia 15 de dezembro, né? Além de 4 anos de diferença, 4 dias de diferença para fazer aniversário. Então a gente sempre foi muito ligada uma à outra. Pelo fato da minha mãe trabalhar, eu ficava muito com ela, mas não que eu cuidava dela sozinha. Tinha uma vizinha, que é a Dona Maria, já falecida, e a filha dela, Leda, que foi a que nos ajudou. Então assim, a minha mãe saía para trabalhar e quem cuidava da gente era ela. Então qualquer coisinha, Dona Maria, eu já ia lá, porque a diferença era pouca, né, de 4 anos. Então na época eu tinha tipo 8 anos, né, assim, 10 anos. Então eu não sabia me virar ainda sozinha com ela. E eu lembro que teve uma época que eu apanhei por causa dela, porque choveu forte e eu tinha medo de trovão, raio, essas coisas. E aí a Dona Maria falou assim, não, vem aqui pra casa, deixa ela ir dormindo, porque ela tava dormindo. E eu fui. Quando minha mãe chegou, ela tinha acordado, ela puxou um sofá, não sei o que passou pela cabeça dela sozinha, ela quebrou umas coisas dentro de casa e rasgou um calendário que tinha. Uma ocasião também que eu fiquei, tipo... Na época a gente usava muito o termo favela mesmo, né? Que era muito barraco, tudo. E eu subia beco, descia beco, tudo, e nada de achar minha irmã. Já comecei a chorar, cheguei em casa chorando. Mãe, não achei a Luciana. E na verdade ela estava numa casinha que a gente tinha nos fundos, que era a nossa casinha de brincar. Só que ela não estava bem nessa casinha, ela estava por trás de umas madeiras que meu pai tinha guardado lá. Só que eu já tinha apanhado, já tinha acontecido de tudo.
foi quando a gente achou. Então ela tinha muito esse negócio, né? Então, vira e mexe eu tava sendo reprimida por conta dela. Ela foi independente muito mais rápido do que eu, né? Até mesmo ainda menor, ainda com 16, 17 anos, ela já tava fazendo coisas que eu fui fazer depois de casada, depois de ser mãe, né? E aí ela ficou trabalhando, então a gente tinha mais esse contato à noite, no final de semana. Ela chegou um tempo viajar para Santa Catarina, né, fazer um trabalho freelance. Mas a ligação sempre foi, ela me ajudou muito em todos os sentidos. A gente pagava um convênio pro Cadu e a gente quis preservar isso por conta de que a saúde era precária e tal. Mas chegou uma hora que não dava mais. E aí o Du falou, não, eu não consigo mais pagar o convênio. Não tá dando, ou a gente paga o convênio ou a gente come. E aí eu fui, tipo, desabafar. E a gente sempre foi muito de desabafar uma com a outra, né? Ela falou, não, se for por conta disso, pode deixar. Eu não consigo pagar tudo, mas a metade eu pago. Então me ajudou a pagar convênio, né? Ajudou a comprar fralda, ajudou com leite. Até o guarda-roupa, que depois a gente mudou o quarto dele, foi a minha irmã que comprou. Então, assim, ela fez parte, mesmo casada assim, né? Com 17 anos, ela continua ainda ali fazendo parte de todos os momentos da minha vida. Eu tinha muito essa confiança e ela de conversar comigo, né? Então a gente se abria muito, então a gente tinha muito essa ligação de poder confiar. Eu nunca fui de ver a minha irmã reclamar de, nossa, mais um dia tem que trabalhar. Ela realmente tinha gosto, assim, sabe, em trabalhar, em conquistar as coisas dela. No entanto, que ela tirou a habilitação dela e não dirigia, e até que ela, tipo, pedia pro Elias, vamos ali? Ah, não sei o quê, tem um carro aí, por que você não vai? E aí ela era mais decidida, ela falou assim, ah, é verdade, tem um carro aqui, por que eu não vou? E aí ela começou a pegar o carro e ela falava assim, não, e você? Eu já tô piloto de fuga e você ainda nessa, vai dirigir também. Detalhe, eu não dirijo até hoje. Teve uma época que teve até uma festa na casa da minha mãe com os amigos meus e eu falei assim pra ela, eu falei, Lu, dá uma segurada, você não conhece a galera, né, não vai... Ah, você não parece que você não me conhece. E aí ela falava um palavrão, ela falava vários, na verdade. Eu falei assim, não, mas de boa, fica... Aí ela pegou, já tinha bebido algumas, que ela gostava de tomar uma cervejinha junto com o pessoal. Aí depois, quando ela já se sentiu íntima deles, ela falou assim, você acredita que a minha irmã pediu pra eu ter educação? Pra eu não fazer isso e aquilo por conta de vocês? Ah, me poupe, né? E aí realmente ali todo mundo falou, nossa, como a sua irmã é divertida, como a sua irmã é pra frente, alta astral, não sei o quê. E ela sempre teve muito essa marca, né? O que eu era mais... quietinha, mais reservada, mas a minha irmã era totalmente pra frente. E disso, eu perdi a minha avó. A minha avó faleceu em abril. E a minha avó morreu praticamente nos braços da minha irmã. E eu sinto que ela sentiu uma culpa, mesmo ela não tendo. Porque, tipo assim, nossa, eu sou enfermeira, na hora que minha avó precisou de mim, eu não consegui fazer nada. E ela só conseguiu falar pra minha mãe e falar assim, mãe, não tem jeito. Só que eu acho que ela guardou. Sabe aquela coisa de querer ser forte, mas na verdade... ela não teve aquela fortaleza toda. Aí passou isso. Olhando as fotos da formatura dela, você já via que ela estava com um semblante diferente. Já tinha uma certa tristeza no olhar, era um sorriso forçado, um sorriso que não estava vindo de alma, assim, sabe? Depois disso, assim, a gente realmente começou a perceber que alguma coisa estava diferente com ela, porque ela já não estava mais com aquela alegria, né? Ela já não era mais tão falante como era. E meio que foi se entregando para aquela situação. Né? Aí teve um dia que meu cunhado ligou cedinho, falando que a minha irmã tinha sumido. E ali... Só que o Eduardo, meu marido, ele não quis falar, né? E eu falo o que aconteceu, o que o Elias queria. Como eu já sabia que alguma coisa não estava bem com a minha irmã, então eu já falei, fala, joga real, o que aconteceu? Aí ele falou assim, então, sua irmã saiu de casa e ninguém sabe pra onde ela foi. E aí o Eduardo foi na frente, e aí eu falei, traz a minha irmã de volta, pelo amor de Deus, acha a minha irmã, porque onde eles moram tem muita árvore, muito mato, e na minha cabeça a minha irmã teria ido pro meio daquele mato. Ela deve querer se esconder, né? E aí, na minha cabeça era isso. Só que começaram a rodar, como era uma casa uma em cima da outra, pulando casa, tudo, e foram até Parelheiros, ali na região do próprio bairro. E a hora passando, e nada de achar minha irmã, e aí, coisa de Deus mesmo, meu pai resolveu ir limpar o cocô da cachorra que tava lá na laje, e ele tinha uma caixa d'água, e nessa caixa d'água era o que ele usava para lavar o chão, lavar tapete, essas coisas, e ao abrir a tampa, a minha irmã tava lá dentro. E aí,
ela já, como fazia um certo tempo que ela já estava lá dentro, ela já estava entrando em estado de hipotermia. E aí eu cheguei e fui direto lá conversar, né, saber dela, encontrar, eu queria ver mesmo a minha irmã. E aí foi quando ela começou a se abrir. E aí eu falei, Lu, o que aconteceu? Ela falou assim, eu não tenho mais sentido para viver. E aí ela começou a relatar pra gente as outras tentativas dela. Então ela usou seringa, como ela tinha umas manchinhas de espinha, a gente realmente nem percebeu. Mas quando ela mostrou, aí a gente via as marquinhas. Então ela tentou aqui e como a mão de Deus ali não permitiu, porque enfermeira ela sabe bem onde fica a artéria e tal. Aí tentou entre os seios, né? Nada, não conseguiu. Ela estava tentando cometer um suicídio. Isso, tentando cometer um suicídio usando essa seringa. A ideia fixa dela era achar a artéria e ali era... Ela pensava muito numa morte rápida, né? Então pensou nisso. Aí ela relatou sobre os remédios que ela tinha tomado, que ela tomava remédio de tarja preta. Ela ingeriu 36 comprimidos, dormiu e ela, na cabeça dela ela não acordaria mais. Mas ela acordou e falou, como assim? Eu tomei 36 comprimidos e eu tô aqui. E aí ela foi, e aí na época eu tava tendo uma obra na casa do meu irmão, ela relatou pra gente que pensou em pegar a maquita e passar no pescoço, mas aí a gente viu que a gente tava fugindo já pelas nossas mãos e a obsessão tava cada vez maior. Minha mãe já tinha escondido todas as facas em casa, ela tomava banho acompanhada, minha mãe dava o remédio, pedia pra ela levantar a língua pra ver se o remédio não tava embaixo da boca e tal. E ela até zoou um dia que ela falou assim, nossa, eu podia fazer um filme, Luciana a Prisioneira, né? Aquele sentido de ironia, mas no fundinho de verdade, porque ela não estava suportando mais aquilo. E aí foi quando o psiquiatra falou assim, olha, a gente precisa internar a Luciana. Ela precisa de uma internação urgente, porque o foco dela é o suicídio e ela pode levar um de vocês com ela, e esse alguém seria a mãe por estar constantemente com ela. E aí sentamos com ela, conversamos e falamos, Lu, você precisa se internar, você precisa se cuidar, a gente quer o melhor pra você. Ela assim... Eu não sou doida. Eu falei, mas não se interna só quem é doido. É quem precisa de ajuda e você sabe que você tá precisando. E a gente não consegue mais sozinho. Aí ela falou assim, eu não quero. Eu falei assim, mas não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Ela falou, eu posso até ir, mas você sabe que não é pela minha vontade. E aí meu marido foi, junto com meu cunhado, foi no hospital, resolveu todas as papeladas. Nessa noite anterior da internação, ela dormiu na minha casa. Foi uma noite triste, triste, triste. Você vê uma pessoa a noite inteira querendo dormir e não conseguir. Ela se ajoelhava e falava, Deus, me deixa dormir, eu não aguento mais. Precisando de ajuda. Aí ela pedia para eu abraçar ela, porque quando eu abraçava, ela se sentia mais protegida e não tinha aqueles sustos assim, né? Mas eu não tinha força para abraçar ela o tanto que ela precisava. Aí passou na sexta-feira que ela foi internada durante todo o dia, passou o sábado, e aí na segunda-feira ela me ligou de manhãzinha, eu não atendi logo, e ela achou que eu tava dormindo ainda, porque eu entrava meio-dia. Aí eu falei, e aí, como é que você tá? Tá bem? Dormiu? Ela falou assim, dormi por conta do remédio. E minha vida continua aí fora. Eu falei, mas você tá bem? Aquelas coisas que você tava pensando, não fui diretamente suicídio, mas falei aquelas coisas que você pensava, você ainda pensa? Tá muito assim na sua cabeça? Ela falou, não mudou nada. E aí fui trabalhar, e aí quando eu cheguei, meu cunhado já falou assim, olha, tentei falar com a Luciana, e eles falaram que ela tava dormindo. Foi uma mistura de alegria com preocupação, nossa, ela dormiu sem remédio, mas que bom, glória a Deus, ela tá conseguindo dormir. E fui pra faculdade. E nisso, meu marido não ia me ligar, mas a minha sogra falou, é melhor você falar com ela. Aí me ligou, falou, não, ligaram do hospital, que a gente precisa ir pra lá. Eu falei, mas amanhã não tem visita? Pergunta se não pode ser amanhã. Eu já perguntei, eles falaram que não, que a gente precisa ir hoje pro hospital. Eu falei, eu vou. Não vai dar tempo. Eu falei, dá tempo, me espera que eu vou. Né? E aí, logo que eu cheguei, tinha uma viatura. E aí meu pai já veio atrás gritando que tinha perdido o seu tesouro, tudo, e ali começou o desespero, e ali eu vi que eu perdi. De fato, então, a Luciana conseguiu o que ela queria. Conseguiu. Não foi falta de amor, a minha irmã foi muito amada, não foi falta de Deus, ela não era religiosa, mas ela tinha muito Deus na vida dela, no coração dela.
E aí, de fato, ela conseguiu aquilo que ela tanto queria. Aí, depois da morte da minha irmã, a minha mãe não tinha condições de ir pra casa. E aí eu falei, mãe, fica aqui com a gente. Mesmo sendo pequena, eu falei assim, a gente já morou aqui todo mundo junto, então fica aqui. E ficamos todos em casa. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada, meu cunhado, e todos nós ficamos lá durante uma semana. E aí a gente também teve muitas visitas boas que nos traziam paz e visitas que podia ter ficado na casa delas. E aí depois de uma semana cada um foi pro seu caminho. Eu continuei na minha casa, voltei a trabalhar, minha mãe em casa, então assim, na casa dela com meu pai. Só que era uma obrigação de estar forte para que a minha mãe ficasse forte. E a minha mãe tinha essa mesma coisa, vou ficar forte para não ficar forte, porque ela sabia que eu também estava sofrendo muito com isso, e eu sabia que ela também estava sofrendo com isso. Até meu irmão, que não era tão próximo, ele sofreu muito, né? E ele sente até hoje. Eu acho que é aquela coisa, né? Talvez não, eu acredito que o meu sofrimento não foi maior. A questão do luto não foi aquele luto prolongado de muito tempo, de muita cobrança, de muito sofrimento, porque eu digo que tudo que eu pude fazer por ela eu fiz, todo amor que eu podia dar pra ela eu dei, a gente foi sempre muito próxima da outra. Então assim, no começo eu senti um pouco de culpa, mas por conta da situação em si, mas não por falta de, nossa, por que eu não falei pra ela que eu amava, por que eu não falei que ela era importante? Tudo isso aconteceu, a gente teve essa oportunidade não só enquanto ela estava doente, mas durante toda a nossa vida a gente sempre teve muito esse hábito, a gente tem até hoje. Eu falo pro meu pai, eu te amo. Hoje, inclusive, é aniversário dele, né? Então, minha mãe me chama de princesa, eu chamo minha rainha. Então, assim, isso foi dando uma fortaleza. Então, assim, foi difícil? Foi. Perder alguém que a gente ama, eu não consigo nem explicar aqui em palavras o que é isso, né? Mas o trabalho foi me dando muita força, porque jovem, sempre estava me colocando para cima, as meninas sempre me apoiando, as meninas que trabalham comigo. Então eu tinha o meu momento de chorar, elas se respeitavam, fica um pouquinho sozinha, né? Aí tinha muito, vamos fazer uma oração pela Jane, né? E isso foi me fortalecendo. Só que eu sinto que o que ali me deu força, a minha força principal foi acreditar que a missão dela terminou e a minha não. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu falei, eu tenho 2 filhos, na época eu só tinha o Cadu e a Duda. Eu falei, eu tenho 2 filhos pra criar, eles dependem de mim, eles não podem me ver pelos cantos, ele não pode me ver chorando. A Duda sente muito, a Duda era uma criança, eu sinto muita saudade dela, até mesmo como eu disse, eu não tenho mais um amigo que eu possa confiar a ponto de falar alguma coisa pessoal da minha vida, o que eu tinha muito nela. Mas depois aquilo começou a não sentir falta, porque eu falei assim, mas eu tenho Deus, então eu posso conversar com Ele, eu posso me colocar diante dele. Jane, após a morte da sua irmã, onde você encontrou o sentido da vida? A força? Deus. Foi o meu sustento. Ele é o meu sustento. Porque foi das vezes que eu caí, quem me levantou foi ele, não foi a minha mãe. Até mesmo porque eu não ficava com ela todos os dias. Então, quando alguém perde, alguém assim, o que eu digo hoje, eu falei assim, eu não sei a dor que você está sentindo, mas eu já senti uma dor talvez parecida. E eu digo que Deus conforta. Deus, ele realmente, ele conforta, ele traz uma paz para o nosso coração que a gente, quando a gente reza, a gente se coloca, a gente se entrega e a gente sabe que ela cuida, que ela intercede, que ela nos protege, né? Que a gente, além de ter Deus, a gente ainda tem Nossa Senhora na nossa vida. E aí é o que nos fortalece ainda mais. Eu digo até que a morte da minha irmã, ela foi uma lição de vida para mim. Porque, como eu já disse, assim, eu tinha muito essa paranoia com limpeza, com organização, não deixava meus filhos viverem, sabe? Tudo tinha que ser num lugar. Não que hoje seja totalmente diferente, mas hoje o Davi, com 2 anos, ele faz coisas que eu não... O Cadu só fazia porque eu ainda morava com os meus pais, mas se fosse de vontade minha, eu não podia para não ver a casa bagunçada. E aí foi quando eu percebi que a minha irmã viveu tanto, trabalhando, cuidando de casa, para ter um fim tão triste, né, doente, com uma depressão, e eu não queria aquilo para minha vida. Você se considera feliz hoje? Considero. Porque a felicidade, mais uma vez eu digo, não está no que eu tenho materialmente. A conquista do meu apartamento foi uma bênção. Sou muito feliz e ainda parece que a ficha não caiu, porque foram depois de 21 anos de casada que a gente conseguiu. Os meus filhos é o meu bem mais precioso, mas o que seríamos de nós sem Deus? Então é Ele que traz essa felicidade e é nele que eu tento vencer a cada dia e mudar muita coisa que precisa ser mudada, que precisa ser moldada. Então, hoje, sim, eu sou feliz.
Sou feliz com tudo aquilo que o Senhor me proporcionou. E deixe uma mensagem para quem está vendo esse vídeo, que está passando por isso, por esse momento de luta, tudo que você viveu. Algo que você gostaria de dizer do teu coração, para que possa também ser um consolo para esses. A dor vem, as dificuldades, os obstáculos, tudo isso vai vir, porque faz parte da nossa vida. Somos seres humanos e ainda vamos passar por muitas coisas. Mas quando a gente confia e a gente entrega a nossa vida a quem realmente é o dono da nossa vida, as coisas elas se tornam mais fáceis. E o Senhor nos disse que nada seria fácil, que a cruz que a gente carregasse não ia ser fácil, porque a dele também não foi. Né? Então que a gente não desanime, na verdade que você não desanime, que mesmo diante daquela tristeza que está no coração de vocês, vocês possam falar assim, maior que a minha tristeza é o amor que Deus tem por mim. E aí a gente segue, vai ser um dia diferente do outro e na certeza de que a gente pode vencer no amor de Deus. E feliz daquele que tem Deus consigo.